Vamos louvar a Deus com mais um hino. E nesse louvor, os irmãos já recolhem dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Vamos estar louvando a Deus com o hino de número 125. Quem dera hoje vir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Stop.
Senhor Pai, semeado na tua obra, para que eles multipliquem para a revolução da igreja, multipliquem bênçãos materiais, Senhor, e aqueles que não puderam fazer nesta vida, abre as portas de bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmão, abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 84. Glória a Deus. Salmo de número 84. Esperar que todos se encontrem. Leitura alternada como de costume, meus irmãos. Amém? Amém. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está errante e desfalece pelos braços do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvai-te continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Mara, faz dele uma fonte, a chuva também enche os torrentes. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais fugir dos teus braços do que em longa parte comigo. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Como é bom, Senhor, ter a oportunidade de estar na tua casa. Senhor, que possamos encontrar prazer, Senhor, assim como o salmista encontrou prazer em estar na tua casa, nos teus atos, ouvindo, Senhor, a tua voz. Deus, espero que o teu povo nos ajude, Senhor, a termos o prazer de estar aqui na tua casa. Senhor, não com um tempo que sobra, ou porque não temos nada para fazer, mas que possamos, Senhor, priorizar a tua casa, priorizar o relacionamento contigo, Pai, priorizar, Senhor, a comunhão com os nossos irmãos. Deus, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, porque nós carecemos da tua misericórdia, da tua ajuda. Deus, nos ajuda a trilhar os caminhos, Senhor, que conduzem a ti. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, e nos ajuda, Senhor, a cada dia te servir. Esse é o meu pedido, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. As irmãs louvam ao Senhor. Depois que as irmãs louvarem ao Senhor, nós estaremos ouvindo a palavra nessa noite. Amém? Aleluia. Tem apresentação, Helena? Não, né? Somos todos de casa. Espírito
te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Glória.
abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Isso deve ser fácil de achar. É o último livro do Antigo Testamento, né? Então, Malaquias, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 13 até o 18, para a nossa reflexão dessa noite. Glória a Deus. Quantos têm encontrado pode dizer amém? Amém. Tem alguém ainda procurando? Espera um pouquinho, para que todos acompanhem a leitura. Malaquias 3, 13 ao 18 vai dizer assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Amém? Podeis aceitar Deus. Estava orando e lendo texto. E se for dar um tema para essa reflexão, o tema pode ser sendo diferente para fazer a diferença. Israel estava numa condição, pelo que nós podemos perceber nessa breve leitura que nós fizemos aqui, em que eles estavam, como o salmista também, que chegou a dizer que em determinado momento parece que o ímpio era mais abençoado do que o justo, e ele chegou mesmo a questionar isso, né? E é o que a condição que estava o povo de Deus aqui, quando Malaquias profere essas profecias, essas palavras, em que eles estavam achando que o ímpio, eles estavam reputando por bem-aventurados, ou por mais felizes que eles, né? Porque mesmo que estavam cometendo impiedade, mas estavam prosperando. E no entendimento do povo de Deus, eles estavam também tentando ao Senhor e escapavam. Mas como disse o salmista, né? O salmista chegou
o salmo todinho ele questionando, reclamando, e no fim ele vai dizer: mas depois eu entrei no templo e o Senhor me fez compreender qual é o fim do ímpio. E quando eu meditava nisso, eu comecei a analisar que os tempos que nós estamos vivendo não estão tão diferentes. Muitas vezes, pessoas descompromissadas com o Evangelho de Jesus Cristo até vêm nos cultos, mas na sua maioria das vezes são pessoas que vêm ao culto, mas não estão no culto. Até levantam as mãos, de vez em quando dão glória a Deus, um aleluia, né? Se o louvor que o grupo está cantando mexe com o seu emocional, né? Até dá uns glória, participa, né? Levanta a mão como adorador. Mas no fundo, na verdade, saiu desse momento de adoração, de louvor, e aí lá no trabalho, na faculdade, na rua que mora, por onde anda, né? Aí vem o ímpio que não tem a Deus, não conhece a palavra de Deus, e observa que parece que tudo dele prospera mais, né? Ele tem um carro melhor que o nosso, mora numa casa melhor que a nossa, né? Tem uma posição onde trabalhamos melhor que a nossa, muitas vezes é um gerente, é isso, aquilo, aquilo outro, e a gente se engoda com isso e ficamos muitas vezes nos perguntando e murmurando, quando na verdade é aquilo que Deus está falando aqui através do profeta Malaquias, né? Que são palavras agressivas. São palavras agressivas. O grande prejuízo do povo israelita, da geração que saiu do Egito, que saiu da escravidão, e nós estamos aqui sempre ouvindo isso, que daquela geração que saiu do Egito, só entrou na terra prometida 2. Imagine, segundo os historiadores, considerando que 600 mil homens adultos, né, que saíram do Egito, porque era considerado adulto a partir dos 30 anos, né? Então, certamente já casados, pais de famílias, isso sem contar os que eram abaixo de 30 anos. Então imagina-se um número de 2.500.000 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Irmãos, só 2 daquela geração chegou a entrar na terra prometida. O restante foi morrendo pelo deserto, nas batalhas. Por quê? Por palavras agressivas a Deus. Por palavras agressivas a Deus. Pastor, o que seria palavras agressivas? Qualquer murmuração. Qualquer murmuração que nós proferimos, descrendo do cuidado de Deus para conosco. Porque não é por sermos crentes que servimos a Deus que nós não estamos sujeitos às provações, que nós não estamos sujeitos às adversidades, aos prejuízos, às enfermidades, às perseguições. Mas tem um diferencial nisso, que se nós não proferirmos na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora da perseguição,
na hora da falta de alguma coisa que nós achamos que seria tão importante para nós e nós estamos sendo provados naquele momento. Mas se nós guardarmos e murmurarmos contra Deus, nós não estaremos então proferindo palavras agressivas. Nós estaremos declarando: Senhor, está difícil, mas eu confio em Ti. Eu confio na Tua mão potente sobre a minha vida, que isso vai passar. Que isso vai passar. E Deus então fala através do profeta ao povo: as vossas palavras foram agressivas para mim. E como sempre, a gente quer achar uma saída para não termos o devido juízo. Nós falamos aqui sobre ser vaso na mão de Deus, e nós até cantamos um louvorzinho, aquele corinho no final, né? E depois o irmão Ademir, o profeta, o nosso irmão, aí ele veio dizer para mim: pastor, eu quero ser um vaso no capítulo 18, do 19 não, né? Porque eu dei aquela palavra que na composição original, quem escreveu esse corinho, ele vai dizer: quebra a minha vida, né? E eu também cantava muitas vezes assim: quebra a minha vida. Só que um dia, cantando assim, o Espírito de Deus falou comigo: filho, muda, porque se eu for te quebrar, você não vai aguentar, né? Se for te quebrar como precisa ser quebrado, você não vai aguentar. Então, em vez de quebrar, pede: toma a minha vida e faça de novo. Por quê? Porque no capítulo 18 ensina isso, que na mão do oleiro, enquanto nós estamos em construção, como vaso de barro na mão do oleiro, nós podemos até ter defeitos, aparecer defeitos, mas é como ainda está manuseando a massa, o oleiro desmancha e faz de novo. Agora no capítulo 19 não, ele vai dizer para o profeta: pega um vaso, convida os sacerdotes, os juízes, os profetas, todos de testemunho, e aí você vai dizer para o povo: vocês se arrependam, se consertem, porque senão o Senhor vai fazer com vocês que nem com esse vaso. Aí ele vai e quebra o vaso. Alguém aqui quer ser quebrado? Eu não quero. Eu não quero ser quebrado. Eu quero sim ser moldado segundo a benevolência e a bondade de Deus, moldado para fazer a sua vontade. Para fazer a sua vontade. Porque um dia, amados, um dia, alguém que nos vê passando por provas, por dificuldades, e sempre vai ter alguém que vai criticar, que vai apontar. Às vezes de dentro de casa, alguém vai dizer: ué, você não é crente? Né? Você não diz que confia tanto em Deus, que o Senhor é o teu pastor, que nada te faltará. Não falta prova também, né? Não falta prova, não falta adversidade, não falta enfermidade, não falta nada para nós. Mas também quando nós estamos na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, Ele vai dando força para nós suportarmos as adversidades e glorificarmos o seu nome em meio às provações. Alguém disse, muito apropriadamente, né, citando a passagem de Daniel da cova, que Deus não livrou ele da cova. Não livrou ele da cova, mas entrou com ele na cova.
Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Ele não livrou, mas ele entrou com eles na fornalha. Ele livrou lá dentro. Eu não sei qual a prova que você está passando, qual a adversidade que você está atravessando, eu sei das minhas, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus está junto, Deus está conosco para nós vencermos essas provas. Sabe para quê? Para que um dia aqueles que cobram de nós, onde está o seu Deus? Você não disse que é crente, você não disse que serve a Deus e está passando por tudo isso. Num dia certo que já está estabelecido, esse alguém vai entender e ele vai saber diferenciar outra vez, a descobrir e apontar a diferença entre o justo e entre o ímpio. Por isso, amado, nós temos que viver sendo diferente para fazermos a diferença nesse tempo. Não murmurarmos, mas andarmos conforme a vontade de Deus que nos permite, em meio às provações, em meio às dificuldades, porque daqui para frente, amados, não tem bem-estar no mundo, não tem. Podem reparar que está tudo caminhando para um desgoverno total humano. Para quê? Para que a sociedade que não conhece a salvação em Jesus Cristo, que não conhece o Deus Salvador, deseje que apareça alguém para resolver o problema deles, almejando. E segundo as Escrituras, ele já está entre nós por aí, né? Porque o apóstolo João disse que já tem os anticristos, né? Então, o anticristo, aquele que vai vir, dizendo que vai solucionar todos os problemas dos homens, dos governos, das guerras, da economia e do bem social, ele está sendo almejado por muita gente, mas nós aguardamos a gloriosa esperança da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto ele não vem, nós temos que ir vivendo essa diferença, fazendo essa diferença. Porque na antiga aliança, Deus escolheu quem? Deus escolheu Israel, que é o fato que nós acabamos de ler aqui. Era povo escolhido por Deus, para fazer a diferença para as outras nações, para que as nações desejassem o Deus de Israel. Algumas nações temeram o Deus de Israel, mas não receberam o Deus de Israel. Haja vista que quando eles rodeiam Jericó, ou melhor dizendo, quando os espias vão primeiro espiar Jericó, e eles são acolhidos na casa daquela meretriz, ela declara para eles: olha, nós temos ouvido o que o vosso Deus tem feito com as nações por aí, e estamos temerosos. Mas era temor de medo do ataque do Deus de Israel, mas não temor de se render ao Deus de Israel. E como eu disse, que tem pessoas que estão dentro das igrejas, que até temem o que o Deus de Israel pode fazer, mas não se subordina ao Deus de Israel, para viver uma vida diferente, para viver uma vida que faça a diferença por onde quer que nós andemos, nos nossos lares, em meio aos nossos familiares. Quantos que muitas vezes, quando se reúne em família, se esquece até do seu compromisso com Deus e vai praticar aquilo que os parentes, os familiares estão praticando? Não, nós temos que fazer a diferença.
fazendo a diferença sempre. Por quê? O povo de Israel aqui estava sendo exortado, porque foi um povo escolhido por Deus na antiga aliança. Mas na aliança atual é a igreja. É a igreja. Que a igreja hoje é composta de judeus. Tem judeus convertidos. Mas é composta hoje de povos de toda nação e língua e costume. Essa é a igreja. A igreja é uma miscigenação de raças, de povos, de línguas, mas ela tem que ser também aquela geração que faça a diferença no seu tempo. Nós estamos sendo observados. É o que o apóstolo vai dizer aos crentes de Roma, já lá naquele tempo, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, observando como é o nosso viver cristão. Porque hoje a nova aliança, essa aliança é firmada como igreja. A promessa do arrebatamento é para a igreja. O concerto foi firmado com a igreja. E como igreja nós precisamos viver uma vida diferente, fazendo a diferença para atrairmos ainda aqueles que hão de ser salvos. Sabemos que nem todos serão, mas tem um grande número que ainda deverão ser salvos. E depende do quê? Depende de nós fazermos a diferença nesse tempo presente. Guardarmos o zelo da palavra de Deus. Nós temos um exemplo de distinção, de alguém que lá no passado ele simboliza a igreja. Enoque, diz a palavra, ele andou com Deus. Certamente o andar com Deus para Enoque não foi fácil também. Não foi. Certamente ele era perseguido, certamente ele era criticado, certamente ele era injuriado por o seu modo de vida diferenciado, incomodava alguém, mas ele andou com Deus, e o resultado, o Senhor para si o tomou, o arrebatou. Enoque foi um exemplo de vida que fez a diferença no seu tempo, entre o povo de Deus. E agora veja que nós temos um outro exemplo na Bíblia que também fez a diferença. José fez a diferença entre os seus e foi odiado pelos seus próprios irmãos por fazer a diferença. Muitas vezes nós somos odiados pelos nossos irmãos. Não que nós queiramos ser sermos rotulados de santarrão, não, mas nós precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer com que a nossa vida seja um referencial para outros. E aí alguém vai achar que nós somos santarrão, que queremos ser melhor que quem quer que seja, e não é nada disso. O viver cristão é responsabilidade de cada um, mas nós sempre teremos que ser diferencial para alguém, e quando é diferencial, não podemos agradar a todos. Não vamos agradar a todos. E às vezes, quando nós tentamos agradar alguém, nós desagradamos a Deus. Nós acabamos desagradando a Deus. Mas José fez a diferença, e ele fez a diferença em qualquer ambiente que ele vivia.
Ele foi levado como escravo pelos ismaelitas, colocado à venda no paço central da cidade lá, né? Foi adquirido por aquele eunuco de Faraó, levado para a casa dele como escravo. Mas como ele fez a diferença, ele passou a ser o homem de confiança daquela casa, o mordomo da casa. Tanto que vai dizer a palavra que chegou ao ponto de o próprio dono da casa não saber o quanto ele tinha de bens, e José sabia, administrava tudo para ele. Houve aquela tentação, ele fugiu da tentação, mas por causa daquela fuga da tentação, ele foi alvo de uma calúnia, de uma mentira, foi parar na prisão. Mas lá na prisão ele também fez a diferença. Aleluia. De maneira que um dia o carcereiro entregou as chaves da prisão para ele. Estava tudo com ele. Era ele que abria as celas de cada preso para ir trabalhar nas minas de pedra lá, quebrando pedra. Ele que cuidava. Ele que cuidava. Até o dia que Deus preparou. Mandou para lá o copeiro e o padeiro de Faraó, né? Que fizeram uma desavença no Faraó, foram parar lá na prisão. E lá, Deus usa ele para interpretar um sonho. E aconteceu conforme a interpretação que Deus deu para ele, né? O padeiro foi morto, o copeiro voltou para servir o rei. Vê como que Deus trabalha? Eu fiquei pensando que o padeiro, a função dele era fazer pão, né? Ele não chegava perto do Faraó. Ele fazia o pão e alguém levava, por certo, o copeiro, né? É que levava o pão e o vinho para o Faraó. Aí quando ele é reintegrado, que vai sair da prisão, José disse para ele: olha, se lembra de mim quando você estiver lá com o Faraó, tá? Sabe como ele tinha que passar pelo processo? Porque o propósito de Deus é nos abençoar. Aleluia. Mas nós temos que passar pelo processo. Temos que passar pelo processo. E o processo deve precisar de ser mais 2 anos, né? Na vida de José. Mais 2 anos lá na prisão. Claro que era um preso diferenciado. Ele tinha a chave da prisão. Mas ele enfrentou os 2 anos. Passados 2 anos, o Faraó tem lá um sonho, né? E está lá contando para os seus sábios, e ninguém interpreta. E o copeiro então se lembra do José que interpretou o sonho dele de padeiro. E ele vai e diz para o Faraó, e o resultado nós conhecemos. Ele se torna governador de todo o Egito. Agora ele se torna governador de todo o Egito, mas ele tem que continuar fazendo a diferença. E qual a diferença que ele fez, pastor? Quando os seus irmãos, que o traíram, que o venderam, e até já o tinham como morto, chega no Egito para buscar alimento, eles não reconheceram José de um momento. Não reconheceram, mas quando eles reconhecem José, eles ficam temerosos. Agora ele é governador do Egito. Imagina o que ele vai fazer para a gente. Imagina o que ele vai fazer para a gente. Mas José, fazendo a diferença, vai dizer: o mal que vocês fizeram para mim se tornou em bem. Aleluia. Se tornou em bem, para que hoje eu pudesse abençoar o nosso povo para não perecer de fome. Aleluia. Então, quando você está passando por um propósito, ou melhor, você tem um propósito de Deus na tua vida e está passando pelo processo, não murmure, não reclame. Enfrente com galhardia, vai louvando a Deus, como cantava o irmão Lázaro, passando pela prova, mas dando glória a Deus.
diferença nesse tempo presente, porque a vitória virá, a honra virá, a graça de Deus nos sustentará no período de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Enoque fez a diferença, José fez a diferença, Samuel também fez a diferença no meio da sua geração. Ninguém tinha do que acusar José. Jó, outro personagem bíblico que também fez a diferença, e de tal maneira que ele foi, digamos assim, apresentar as suas qualidades pelo próprio Deus a Satanás, pelo próprio Deus. Eu fico imaginando, irmãos, da forma que a igreja está caminhando, isso falando de igreja no seu contexto geral, não é só nós aqui, não, é a igreja universalmente estabelecida sobre a face da terra. Se tem muitos que Deus ainda pode dar testemunho para o adversário, se ainda tem muitos que Deus possa dar testemunho para o adversário, de dizer: você está vendo o povo aí comigo? Povo temente, fiel, obediente, que se desvia do mal. Irmãos, é sério, porque a igreja que Jesus vem buscar é essa igreja, é a igreja temente, obediente, submissa e que se desvia do mal. Será que nós estamos nos desviando do mal? Ou às vezes nós estamos caminhando lado a lado com o mal? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, porque Deus quer dar testemunho de nossas vidas também. Haja vista que no livro de Daniel ele vai dar testemunho, né? Ele vai dar testemunho de Daniel, que foi outro exemplo de um homem que fez a diferença no seu tempo, mesmo trabalhando para o rei no palácio, mas ele não se contaminou com as coisas palacianas. Ele continuou servindo a Deus, foi fiel no seu trabalho, no seu viver. No momento em que prepararam uma armadilha para ele, por causa da sua vida de oração, Deus o livrou. Não livrou da cova, como nós já dissemos aqui, mas o livrou lá dentro da cova. E a resposta, para que se visse a diferença entre o ímpio e o justo, foi que quando o rei levanta de manhã, ele corre para a boca da cova dos leões e ele grita: Daniel, porventura o teu Deus a quem tu serves continuamente te livrou da boca dos leões? E Daniel lá de dentro grita: ó rei, vive para sempre, o Senhor me livrou. E o rei pôde compreender agora também a diferença de um homem fiel, temente a Deus, que fazia diferença na sua geração, na sua época. O que ele faz? Ele pega todos aqueles que macomunaram e fizeram ele assinar aquele decreto e manda jogá-los na cova. E diz o texto sagrado que antes deles caírem no fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado eles nos ares. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa muito séria para você: enfrente esse processo
Porque o propósito de Deus é de glorificar a tua vida, de exaltar a tua vida e te dar a vida eterna, te arrebatar para os céus. E alguém vai dizer: aonde está fulano? Aonde está Beltrano? Onde está Ciclano? E alguém vai dizer: está com Deus, vivendo a eternidade que nós rejeitamos. Vivendo a eternidade que nós rejeitamos. É interessante que lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, verso 14, Deus vai estar dando testemunho de 3 homens. Quando ele diz para Ezequiel sobre o arrependimento do povo, né? E ele vai dizer que se o povo não se arrependesse, ia para o cativeiro, ia para a escravidão. E Ezequiel, então, ele questiona com Deus sobre esse posicionamento, e Deus então vai dar testemunho de quem? Vai dar testemunho de Daniel, vai dar testemunho de Noé, Daniel e Jó, e vai dizer: olha, mas nem que aparecesse aqui Noé, Daniel e Jó, homens íntegros, intercedendo por esse povo, eu não ia aceitar a intercessão. Esse povo, se não ele se arrepender, vai para o castigo. Então, irmãos, na verdade, nós precisamos nos arrepender a cada dia das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas maneiras de viver, para procurar agradar mais o Senhor, demonstrar o nosso temor ao Senhor, viver uma vida de santidade, viver uma vida de santificação, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Tem muita gente brincando de ser crente. Eu creio em Deus. A Valécia diz, acho que foi ontem à tarde, sempre passa uma senhora lá em frente de casa com um adolescente deficiente. Ele deve ter uns 14, 15 anos, e ela passa dando a mão. Ele tem, sofre a síndrome de Down, né? Então, aí ela parou para conversar com a Lélia e dizer que ela conversar com ela, que o menino, nessa questão do Covid, ele pegou a Covid e ficou 37 dias internado. E por ser deficiente, de ser problemático, ela teve que ficar os 37 dias com ele no hospital, correndo o risco também, né? E a Léa começou a evangelizar ela, começou a falar de Jesus para ela, aquela coisa toda. Mas eu tenho Jesus, eu amo Jesus. Mas a senhora foi batizada? A senhora está numa igreja? Não gosto de igreja nenhuma. Não gosto de igreja nenhuma. Mas eu amo Jesus. Eu creio em Jesus. Então, se a senhora crê, a senhora precisa aceitar. E para a senhora aceitar, a senhora tem que estar na igreja. Porque é na igreja que a gente declara publicamente que nós cremos e queremos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ela disse: eu não vou na igreja nenhuma, porque as igrejas são todas falhas. Irmãos, veja como é que é a visão lá fora da igreja. É claro que nós entendemos isso porque a igreja é composta de seres humanos, né? E nós somos sujeitos às falhas. Mas nós precisamos dar mais testemunho do que demonstrar muitas falhas, não é? É uma coisa para nós pensarmos, sermos diferentes para fazermos a diferença. Eu já disse aqui em algumas vezes, como testemunho, a gente trabalhava na prefeitura, trabalhava ali na regional de São João, né? E tem gente de toda qualidade que trabalha. A Marisa trabalhava lá também.
também. Ela trabalhava no meio ambiente e trabalhava lá. E a gente convivia com aquele povo, mas no momento em que a gente chegava numa rodinha deles para trazer alguma informação, alguma instrução, alguma coisa, alguém já dizia: para, vamos parar com essa conversa. Está aí o pastor, está aí a Marisa que é crente, está aí outro crente, está aí outro crente. Vamos respeitar, irmãos. Agora a gente fica sabendo que tem gente que infelizmente não se dá ao respeito. Não se dá ao respeito. E por isso que Deus está me corrigindo nessa noite. Está nos corrigindo nessa noite. Porque a vida do Senhor está mais próxima do que nós podemos imaginar. Às vezes a gente ouve alguém falar aqui, eu falo aqui há pouco dia, né? Que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo deu uma dica extraordinária. Ele disse: o viver para mim é Cristo, e eu morrer é ganho. Morrer é ganho. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, a humanidade caminhando, irmãos, para quem realmente tem temor, ama o Senhor, almeja estar com Ele o quanto antes, porque, irmãos, não está fácil sobreviver a essa situação. É tanta luta, é tanta prova, é tanta perseguição, é de todos os lados, de todos os lados. Famílias se desintegrando, mas ainda há um remanescente que Deus está sustentando nas suas mãos. E eu creio que Ele está falando com esse remanescente nesta noite, para que nós continuemos sendo diferentes, para fazer a diferença. Um certo pregador, certa ocasião, pregando, ele fez uma ilustração que eu achei interessante, pelo sentido. E ele exemplificou: o crente tem que ser como a garça. A garça é toda branquinha, ela é branquinha, alva, linda, a garça. Só que a alimentação dela, ela gosta de procurar, sabe onde? Nos brejos, que tem os bichinhos naquela lama, né? Então, ela procura se alimentar daqueles bichinhos que tem na lama, nos manguezais, né? Nos brejos que tem. Mas tem uma coisa interessante: ela enfia o bico na lama, mas ela não passa, como outras aves, ela não passa nas suas penas para montar. Tem outras aves, outros pássaros, que quando eles comem alguma coisa que suja o bico, ele vai e limpa na asa, né? Puxa a asa para frente e limpa na pena. A garça não, ela não se suja. E esse pregador disse então, nessa ilustração, que nós crentes temos que ser como a garça. Nós podemos até estar andando no mundo, mas não vamos sujar as nossas vestes com as coisas do mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, a nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, para vivermos e fazermos a vontade de Deus. Amém, queridos? Confissão. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos adiantar o anúncio da semana. Amanhã nós temos oração às 20 horas, sobre o tema orar sem cessar. Na quinta-feira nós temos consagração com toda a igreja às 8 da manhã, às 19h30, campanha da vitória, com direção de estruturação. E falaram com o pastor Paulo Caraquian, vai estar aqui na quinta, né? Venhamos, todos nós aqui, pelo menos 99% dos irmãos conhecem o pastor Paulo Caraquian, que já foi nosso pastor aqui
há um tempo atrás. Na sexta-feira, consagração com toda a igreja às 8 da manhã. No sábado tem a saída das irmãs para o Jardim Eliane, né? Jardim Eliane. Eliane. Jardim Eliane, porque às 19 horas aqui. Nós temos que sair daqui 18h30, então, as irmãs do Jardim Eliane. No domingo nós temos consagração às 8 da manhã, escola bíblica dominical às 9, às 10h30, o ensaio com a mocidade, irmãos. Depois do café, no domingo, nós temos uma reunião com toda a liderança da igreja, todos os líderes e o presbitério também, não é isso, pastor? Então a gente vai vir todo mundo para a escola dominical. Depois da escola dominical, a gente vai tomar aquele café, e depois do café, nós vamos ter uma reunião para tratar alguns assuntos da igreja. Vai ter ensaio aqui com a mocidade 10h30, 18h45, o culto da arma cristã. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé. Nós teremos um convidado ministrando a palavra de Deus. No domingo tem um pregador. Na sexta-feira, vigília do Canaã. Sexta-feira tem a vigília do sítio Canaã. E no domingo tem um pregador de fora, irmãos. Amém? Não por causa do pregador, mas por causa da palavra de Deus. Amém? Isso. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração. Felipe e Gabriel, eu quero falar com vocês antes de vocês ir embora, tá? Vocês me esperem um pouquinho, por favor. Deus te abençoe. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te exalto e te agradeço. Te agradeço pela tua palavra, Senhor, por tudo que foi dito aqui nessa noite. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos diferentes, Pai. E como o profeta Malaquias disse ali, Senhor, vai chegar um momento, Senhor, que o Senhor vai separar o joio do trigo. E aí nós poderemos ver, Senhor, a diferença, Pai. Aleluia! Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mantermos as nossas vestes limpas e fazer a tua vontade, o teu querer, aguardando o teu retorno, Jesus. Despede o teu povo na tua santa paz para os seus lares. E se o Senhor não voltar, Jesus, que possamos estar aqui na próxima oportunidade para te louvar e te adorar. Essa é a nossa oração, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, Ele será contra nós. tudo posso. Aquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje, sempre, todos dizem amém. Deus abençoe a todos.